Você vai apresentar Jesus aqui? Minha filha está aí. Pais queridos, vamos orar para nós iniciarmos? Amém? Aconteceu a mesma coisa. Querido Deus e Pai, nós queremos te agradecer por mais uma noite, Senhor, que Tu nos dá o privilégio de nos reunirmos aqui na Tua casa, na Tua presença, para aprendermos um pouco mais, ó Deus, da Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo venha ministrar aos nossos corações o Teu querer, a Tua vontade, e que nós possamos crescer, ó Pai, na graça e no conhecimento, a fim, Senhor, de nos tornarmos mais próximos de Ti, mais íntimos do Senhor, e também, Senhor, mais preparados para nós compartilharmos o Teu reino com as outras pessoas. Abre nossa mente, Senhor, abre nosso entendimento, e que nós possamos aplicar também as verdades bíblicas na nossa vida, Pai. Que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. E semelhantes, meu Deus querido, ao sacerdote e escriba Esdras, que propôs no seu coração buscar a lei do Senhor, cumprir a lei do Senhor e ensinar a lei do Senhor em Israel, assim seja com cada um de nós, Senhor, referente ao conhecimento da Tua palavra. É esse o nosso pedido, Pai, no nome precioso de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos iniciar a nossa aula de hoje. Como já está ali, pizarrado ali, o tema que nós vamos tratar hoje é Cristologia, que é a doutrina de Cristo. Eu quero, antes da gente entrar nos slides, ler um texto bíblico escrito 700 anos antes do cumprimento dessa palavra, mas como a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela se cumpre, de forma tremenda. Não só se cumpriu, como se cumpre até os dias de hoje. O texto que nós vamos ler aqui é no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 7. Como estamos falando de Cristo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero ler uma profecia aqui, que se cumpriu literalmente na vida do Messias. A epígrafe aqui diz assim, o advento e o poder do Messias. Isaías capítulo 9, versículo 1, diz assim, mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos o enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra de morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, e a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegra na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído, e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Você pode dizer amém? Amém. Coisa linda, irmãos? E esse texto bíblico, ele se cumpre em todos os detalhes na vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O local do nascimento, quem ele foi durante seu ministério terreno, aquilo que ele operou, o resplandecer da glória dele em toda ali a Palestina, são alguns dos lugares que são citados nesse texto. E o que mais me chama a atenção são os adjetivos que o profeta Isaías dá para ele, 700 anos antes dele nascer. E tudo isso junto com outras profecias, porque Isaías é conhecido como profeta messiânico. Pastor, por gentileza, só encosta um pouquinho a porta por causa do ruído. Muito obrigado.
Então o que acontece? Essas profecias se cumpriram literalmente na vida de Jesus. Tanto que o evangelho que foi escrito por Mateus, ele foi escrito para os judeus. Cada um dos evangelistas tem um pano de fundo ali, a razão dele ter escrito e para quem ele escreveu. Mateus, nos seus 28 capítulos, ele se dirigiu para Israel. Por quê? Ele queria confirmar que aquilo que foi profetizado no Antigo Testamento se cumpriu na pessoa de Jesus. E muitas das profecias no livro do profeta Isaías ele citou. Muitas das vezes ele falava o que aconteceu na vida de Jesus, e depois ele dizia assim: para que se cumprisse a profecia, para que se cumprisse a escritura, para que se cumprisse o que foi dito. E um dos profetas que ele mais citou do Antigo Testamento foi Isaías, que é conhecido pelos estudiosos da Bíblia como um profeta messiânico, porque nenhum profeta escreveu tanto acerca do Cristo do que ele. Amém? Nós vamos ali começar a passar os slides e vamos refletir um pouquinho sobre quem é Jesus, né? Ou quem ele foi no seu ministério terreno e também quem ele é hoje. Porque Jesus, a pessoa, nós vamos entender que ele teve um nascimento, mas o Cristo, que é o Messias, que significa ungido, né? Messias no Antigo Testamento, Cristo no Novo Testamento, no grego, né? Messias no hebraico, Meshiá, né? Costuma se dizer. Mas o que nós compreendemos? O Cristo redivivo e ressurreto, ele é pré-existente. A Bíblia fala que lá no início da criação ele já estava com o Pai, e tudo que foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O corpo humano, chamado Jesus, teve um nascimento, teve uma morte, depois teve uma ressurreição, uma glorificação e uma ascensão. Mas o Cristo, a segunda pessoa da Trindade, ele é pré-existente. Isso é um termo teológico para falar que ele já existia antes que qualquer coisa fosse criada, ele já existia. Amém? É por isso que aqui ele é chamado no versículo 6 do capítulo de número 9 de Isaías de Pai da eternidade. Você imagina? A eternidade é um negócio muito louco, né? É uma coisa que não tem início e também não tem fim. Ele é o pai dela. Em analogia. Glória a Deus. Então vamos lá. Então a gente vai estudar a doutrina de Cristo, que é a cristologia. Vamos lá. O que as Escrituras dizem a respeito da humanidade de Jesus? Nós vamos começar a falar sobre Jesus homem, para a gente compreender um pouco. Irmãos, é muito importante quando a gente fala de Jesus homem, entender que o Jesus homem é um protótipo. Quem já trabalhou em empresa aí, né, que trabalha com fabricação, sabe que a primeira peça que é produzida ela é chamada de protótipo, porque ela é a primeira de uma série, é o teste, né? Eu dou aula de empreendedorismo, lá a gente chama isso de MVP, mínimo produto viável. Você cria primeiro um protótipo, em cima daquele você melhora, torna ele o mais perfeito possível, e ele se torna o primeiro de toda uma linha de produção, porque todos os outros virão usando ele como modelo. Então Jesus, humanamente falando, ele foi o protótipo daqueles que aceitaram a ele pela fé e que se tornaram filhos de Deus pela adoção no sacrifício dele. Então ele foi o primeiro para que nós fôssemos os seus seguidores. Ainda onde o irmão Francisco estava falando isso aqui na porta, né? Que crente todo mundo é, não é? Basta você crer em Deus que você é um crente, independente de você obedecer ou não, sim ou não, né? Você é crente, você acredita. E a Bíblia fala que o diabo crê tanto que até estremece. Só que o que é ser cristão? Ser cristão é ser um seguidor de Cristo, é ser um pequeno Cristo. A Bíblia chama Jesus de primícia dos que dormem, ou seja, ele foi o primeiro que passou por todo aquele processo para que nós seguíssemos todos atrás dele. Então, por exemplo, quando a gente quiser saber como é que Deus gostaria que nós fôssemos no trato com uma mulher, veja como Jesus tratava as mulheres. Quando a gente quiser saber como trata as crianças, vejamos como Jesus tratava as crianças. Quando você quiser saber como nós, como homens, devemos tratar o pecador, veja como Jesus tratava os pecadores. Mas quando você quiser saber também como Jesus tratava os hipócritas, religiosos, escribas da lei, que tinham um monte de conhecimento e não cumpriam aquilo que eles colocavam nas costas dos outros, mas eles não ajudavam a carregar nem com o dedo, você também pode olhar para Jesus, que
que ele também será um modelo para cada um de nós, amém? Então vamos começar lá com a humanidade de Jesus. Quem quer ler para a gente esse primeiro slide? Jesus nasceu de mulher, veio da descendência humana de Davi. 3. Estava sujeito às leis comuns do desenvolvimento humano e do crescimento gradativo em sabedoria e estatura. Obrigado, Preston. Daqui a pouco a gente vai ver um pouco mais, mas vamos parar nessas 3 características dele aqui. Ele, como homem, irmãos, se identificando plenamente com a humanidade, primeiro, ele nasce de uma mulher. Todos nós sabemos que esse nascimento foi sobrenatural, porque uma virgem deu à luz, uma virgem concebeu. E, humanamente falando, hoje, devido ao avanço da tecnologia, pode ser até que uma virgem possa dar à luz, sim ou não? É possível hoje? Ou farmacêutica, é possível? Uma virgem dar à luz hoje? Acredito sim, pastor. É porque hoje a gente tem os processos chamados de inseminação artificial. Uma mulher não precisa necessariamente já ter relação com o homem para ela dar à luz. Só que naquela época era completamente impossível. Não existia inseminação artificial. Então o que acontece? Jesus nasce primeiro de uma mulher para se identificar plenamente com a humanidade. E o que foi gerado dentro dela não foi da união dela com José. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Segundo, ele veio da descendência humana de Davi. Não foi por acaso. Foi uma profecia que desde o Antigo Testamento foi sendo repetida por diversos profetas até que chegou o dia do nascimento de Jesus, para cumprir essa profecia que Jesus viria da descendência de Davi. Tanto que o pessoal fica especulando aí de quem é o anticristo. Volte e meia que tem um homem poderoso na terra e o pessoal fala que é o anticristo. A primeira forma de você desmentir isso é você tentar entender se ele vem da linhagem de Israel. Se ele não vem da linhagem de Israel, já está na cara que ele não é o anticristo. Porque o anticristo vai enganar Israel, provando, entre aspas, de forma mentirosa, que ele é o Messias. E para ele comprovar, ele vai ter que se conectar com a linhagem dos judeus, mas principalmente com a linhagem da tribo de Davi. Então não pode ser qualquer um. Não é qualquer grande estadista que aparecer aí no mundo que vai ser o anticristo. Por quê? Ele vai ter que provar essas conexões, não só com Israel, mas também com a tribo de Judá. Certo? Lógico, no meio da grande tribulação ele será desmascarado. Mas antes ele vai ter que enganar Israel nesse sentido. E Israel leva isso muito a sério. Terceiro, ele estava sujeito às leis comuns do desenvolvimento humano e do crescimento gradativo em sabedoria e estatura. Então o desenvolvimento que toda criança tem, Jesus também tinha. Mais para frente nós vamos entender que o desenvolvimento dele era mais profundo, porque ele se dedicava mais à palavra. Tanto que com 12 anos ele já dava aula para doutor. Mas não é porque ele era uma criança superdotada, porque segundo a Bíblia, ele foi uma criança 100% normal. Tanto que tem um filme que passa por aí, tem alguns livros apócrifos que diz que Jesus na infância operava milagres. A Bíblia não diz isso. Aquela história que ele toca no passarinho morto, o passarinho morto sai voando, aquilo é conversa para boi dormir. A Bíblia fala que ele principiou os seus milagres em Caná da Galileia, no primeiro casamento que ele foi. Ali ele começou os seus milagres. Então não tem essa história que ele fez milagre na infância, que ele fez milagre na adolescência. Isso é tudo conversa para boi dormir, né? A gente acredita no quê? O que a Bíblia diz, né? Porque se for para a gente acreditar em qualquer livro apócrifo, em qualquer novela da Rede Record, né? Para a gente achar que aquilo é a palavra de Deus, então a gente descarta isso aqui. Então, o que nós como estudantes de teologia a gente tem que se apegar? Ao que dizem as Escrituras Sagradas. Lógico, tem livros que a gente pode considerar para até apoiar o nosso entendimento aqui. Mas esse entendimento não pode estar contrário ao que está escrito. E a Bíblia fala que ele teve um crescimento normal, em conhecimento, em sabedoria, tanto que a expressão era, ele crescia em conhecimento, em graça, tanto diante de Deus, como diante dos homens. Ele era uma criança natural. Agora sim, depois que ele foi batizado nas águas, que o Espírito Santo desceu sobre ele, aí ele vai num casamento em Caná de Galileia e opera o primeiro milagre. E João fez questão de registrar: ali Jesus principiou ou iniciou os seus sinais ou seus milagres.
Essa história de ressuscitar o passarinho é conversa de filme da Globo. Pode passar. Então, ó, a natureza humana completa de Jesus. Quem pode ler? Ele possuía corpo físico. Ele possuía alma racional. Ele possuía espírito humano. Aqui fala de corpo, alma e espírito. Se a Thaís puder colocar essa referência para a gente, é melhor. Então, irmão, segundo a Bíblia, o ser humano, para ser um ser humano integral, ele é espírito, alma e corpo. Não é corpo, alma e espírito. Teologicamente falando e biblicamente falando, correto é espírito, alma e corpo. A gente acostumou no popular falar corpo, alma e espírito. Não sei porque está assim, mas deve ter um motivo de na Bíblia falar espírito, alma e corpo. Quer ver outra coisa também que não é bíblica? Dizer que nós somos um espírito que temos um corpo. Irmãos, isso é conversa de espírita. O homem só é completo, espírito, alma e corpo. E nem somos um corpo que tem um espírito. Nós somos seres integrais. O que é um ser integral? É um ser que tem espírito, alma e corpo. Quer ver mais prova disso? A Bíblia fala que quando Jesus vier, Ele vai operar em nós uma coisa chamada ressurreição. O que é a ressurreição? O espírito e a alma que está com Deus vai fazer o quê? No toque da trombeta, no alarido e na voz do arcanjo, vem com Ele. A Bíblia diz que Ele trará com Ele os que dormem. Então Ele vai trazer. Esse espírito, essa alma, esse corpo faz o quê? Esse espírito, essa alma, melhor dizendo, entra onde? No corpo. O corpo fica de pé, é ressuscitado, não é reencarnado. Reencarnar é um espírito ou uma alma passar por vários corpos. Isso é reencarnação. A Bíblia fala de ressurreição. Por que eu estou enfatizando isso, irmãos? Porque já tem teólogo por aí que está dialogando com o espiritismo, que é outra religião, e está tentando provar que ressurreição e reencarnação é a mesma coisa. Irmãos, são coisas totalmente antagônicas. Vá perguntar para qualquer espírita que está iniciando nesse caminho. Ele vai dizer para você que reencarnação é o mesmo espírito passar durante centenas, milhares de anos, por vários corpos, até que ele chegue a um estado de plenitude que ele vai se tornar um pequeno Deus. Essa é a proposta do espiritismo. A proposta do cristianismo não é essa. O espírito, o homem foi criado como espírito, alma e corpo. O corpo veio da terra. Lembra do bonequinho de barro que Deus fez? Ele fez Adão, o primeiro homem. Depois ele fez isso aqui, ó. Ele soprou nele o espírito da vida. Esse espírito da vida é o espírito e a alma do homem, que a Bíblia trata dele diversas vezes. Nós vamos ver na última disciplina dessa apostila, que é antropologia. Então o homem é espírito, alma e corpo. Por que eu estou enfatizando tanto isso? Porque a Bíblia fala que Jesus tinha espírito, diz que Jesus tinha alma e Jesus tinha corpo. E por que também é importante afirmar isso? Porque existem crenças teológicas distorcidas da palavra, que ou negam o corpo físico de Jesus, ou negam o espírito, ou negam a alma. E a Bíblia faz questão de dizer que ele tinha os três. Por quê? Para ele ser homem pleno. Então, voltando para o assunto da ressurreição, quando Jesus vier, o que vai acontecer? O homem que foi feito da terra, que está no pó da terra, que voltou para a terra, como a Bíblia profetiza, ele faz o quê? Ele levanta. E aí o espírito e a alma entram. Tudo isso num piscar de olhos, irmãos, ante o toque da última trombeta. E aí esse homem é o que? Glorificado. Na expressão de Paulo, o que é mortal se torna imortal. O que é corruptível significa destrutível, se torna indestrutível. E aí se cumpre outra profecia dada pelo apóstolo João no capítulo 3, no versículo 2 de 1 João. Filhinhos, ainda não é manifesto o que havemos de ser, porém, quando ele se manifestar, nós nos manifestaremos com ele, porque seremos semelhantes a ele. Está entendendo o que vai acontecer? Jesus foi o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer. Todos os que ele ressuscitou tiveram a vida restaurada, mas morreram de novo. O filho da viúva de Naim, Talita, né, que é menina, né? Todos eles. Aquele camarada que caiu na sepultura de Eliseu lá, estava morrendo, quando caiu, tocou no osso, pulou de pé, vivo, morreu de novo. Lázaro ressuscitou, teve a vida restaurada, morreu de novo. O único que ressuscitou para nunca mais morrer é Jesus Cristo.
e Ele está sentado à destra do Pai. Não é para dar uma glória a Deus, hein? Irmãos, e é isso que vai acontecer. Ele é o primeiro, Ele é a primícia dos que dormem. Ele fez isso para que um dia todos nós pudéssemos passar pelo mesmo processo. Então, irmãos, quando vem alguém mais sabido aí tentando te colocar na sua cabeça que reencarnação e ressurreição é a mesma coisa, são coisas antagônicas, contrárias, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque a nova religião, que é a religião do anticristo que está tomando conta do mundo, ela não rejeita as religiões. Ela diz que cada religião tem uma parte da verdade, e quando você encaixa tudo, é tudo a mesma religião. Essa é uma das formas mais fáceis do inimigo enganar muitas pessoas que não conhecem a Bíblia. Mas quem conhece a Bíblia entende que isso é uma heresia. Amém? Então vamos lá. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando para o meu sepultamento. Isso é palavras de quem? De Jesus. E ele está falando que ele tem um corpo, certo? A mulher veio, a pecadora veio e ungiu Jesus. E aí Judas até chegou a criticar, né? Por que não pega esse unguento e vende, né, para ajudar os pobres? Aí a Bíblia já traz uma nota explicativa. Ele fazia isso porque ele roubava o dinheiro que era colocado na bolsa, não estava preocupado com pobre, coisa nenhuma. É que nem um monte de gente que tem por aí, né, irmão? É tanto projeto social para ajudar os pobres, né? Se a gente soubesse o tanto que é desviado desses projetos sociais, o nosso queixo chega a cair, né? Mas enfim, o assunto hoje não é esse. Jesus tinha um corpo. Pode ir para o outro texto? Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. É Jesus orando lá no horto do Getsemane, vendo a agonia da morte, vendo a agonia dos pecados da humanidade caindo sobre ele. E a Bíblia fala que ele ora e ele chega a transpirar gotas de sangue, né? E ele fala que a alma dele, nós vamos ver lá em antropologia, quando nós falamos da alma do ser humano, nós estamos falando de emoção, nós estamos falando de vontade, nós estamos falando de percepção daquilo que está ao nosso redor. Por isso são coisas que vêm da nossa alma. Amém? E terceiro, e clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu, e havendo dito isso, expirou. Irmãos, curso de teologia é isso, é a gente aprender dentro da Bíblia aquilo que muitas vezes a gente fala por repetição, mas não sabe nem onde está escrito. A vontade minha, acho que de todo professor que ensina teologia, é que os alunos se apeguem mais à palavra, para a gente não falar em cima do escuro, em cima do achômetro, né? Porque a gente vive a geração que mais está tendo condições de ter conhecimento bíblico e está sendo a geração mais pobre de Bíblia. Por quê? A coisa ficou tão fácil, mas tão fácil, que ninguém quer mais ler a Bíblia. Não é verdade? Então o que acontece? Nós precisamos ser aquelas pessoas que conhecem e apontam para o novo convertido, para a pessoa que está se preparando para o ministério, para a igreja, aonde está escrito aquilo que a gente está falando. Eu aprendi assim lá atrás, que eu não podia falar em cima do que eu acho, eu preciso falar em cima do que as escrituras, né, pastor, dizem. Então é muito importante, quando nós prepararmos mensagens bíblicas, nós prepararmos textos bíblicos paralelos ali, aquilo que a gente está falando, para fundamentar aquilo que a gente está ensinando, né? Então é importante a gente falar: olha, a Bíblia diz tal coisa, e falar onde, né? Aquele negócio, eu acho, eu imagino, olha, irmão, salvo engano, volte e meia eu faço isso, mas via de regra não é bom a gente que prega fazer isso. É bom a gente sempre tentar trabalhar sempre, e isso dá trabalho. Preparar uma mensagem, sentar, buscar texto bíblico, buscar referência, tirar suas próprias dúvidas, antes de tirar as dúvidas da congregação, é difícil. E é por isso que muita gente hoje prefere dar um Google, né? Dou um Google, pego um tema lá que eu quero, repito ele, como muitas pessoas fazem lá. Já tem pregador, irmão, que está pregando só com o site GPT. Google, GPT, prepara para mim uma mensagem sobre a ressurreição de Cristo. E ele prepara, irmãos. Traz as referências, mas a pessoa às vezes nem checa para ver se as referências são aquelas mesmo. Enfim, nós precisamos de pessoas que amam a palavra, irmãos. Porque o amor à palavra que nós temos vai aparecer na nossa pregação. E esse amor à palavra vai transformando o nosso caráter. Olha,
toda vez que nós vamos preparar uma mensagem, antes de Deus falar com as pessoas, Deus está falando conosco. Então, a cada texto que você lê, a cada referência que você cita, que você vai citar na sua mensagem, antes Deus fala com você. Porque mais importante do que os 40 minutos, 30 minutos que nós vamos ficar no altar falando, são as horas que nós passamos nos pés do Senhor, sendo ministrado por Ele. Amém? Então, como eu citei aqui, Jesus foi um homem perfeito. Como homem perfeito, ele tinha espírito, ele tinha alma, ele tinha corpo. Na apostila tem muito mais referências sobre esses assuntos. Eu separei apenas 3 aqui para apoiar o nosso raciocínio. Quem pode ler para a gente? Nós estamos falando da humanidade de Jesus. Pode ler, não tem medo não. Jesus era sujeito à fadiga corporal, à necessidade de sono, à fome e à sede. Ele era sujeito ao sofrimento e à dor física. A sua vida corporal tinha a capacidade de morrer. Obrigado, pastor Jefferson. Então, o que a gente está vendo aqui? Várias características, irmãos, que só se cumprem na vida de uma pessoa que é totalmente humana. Não vamos ler todas as referências por causa do horário, né? Mas lá, ele era sujeito à fadiga corporal, ele cansava. Você lembra aquela passagem bíblica que Jesus um dia estava tão cansado, eu não sei se é essa, mas ele estava tão cansado que ele dormiu num barco no meio de uma tempestade? Eu não sei você, mas eu já tive situações às vezes semelhantes. Quantas vezes a gente vem num ônibus lotado, tão cansado, graças a Deus que agora só de carro e de moto, né? Mas na época eu andava de busão, rapaz, tinha dia que eu dormia 10, 15 minutos em pé, segurado no ferro. Aí daqui a pouco o corpo ia relaxando, quando você começava a entrar no sono profundo, né? Aí você olhava no relógio e falava, pai, eu já dormi tanto. O que é isso? É a fadiga corporal. Jesus tinha essa mesma possibilidade. Outra coisa, ele tinha necessidade de sono. Várias vezes a Bíblia cita que ele dormiu, né? Outra coisa, ele tinha fome como todo mundo. Ele tinha sede quando ele estava na cruz, devido ao sofrimento, provavelmente ao estado febril que ele estava. Ele diz, olha, eu tenho sede. E por maldade, em vez de darem água para ele, eles dão vinagre para Jesus. Outra coisa, ele era sujeito ao sofrimento e à dor física. Jesus sofreu absurdamente, irmãos, durante aquela noite, naquele julgamento arbitrário, quando ele apanhou no rosto, por amor a mim, por amor a você, até o momento que, 3 horas da tarde, ele entregou o seu espírito ao Pai. Então foram horas e mais horas, foram mais de 12 horas de tremendo sofrimento no corpo. A Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores estavam sobre ele, e o castigo que nos trouxe a paz também estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos o quê? Sarados. Então todo tipo de dor Jesus estava sujeito. Ele não era um ser divino naquele momento ali, que estava incólume, que estava blindado de todas as dores e todos os sofrimentos, de maneira alguma. Ele sofreu como ser humano, 100% homem que ele era, e em sua vida corporal ele tinha a capacidade de morrer. O único detalhe aí, que ele disse que ninguém podia tirar a vida dele. Ele falou que ele a daria para depois tomar de volta, resgatá-la. Amém? Então são tudo características que vão comprovando para nós a humanidade de Jesus. E por que isso é muito importante? Como eu disse no início, para entendermos que ele é o modelo de homem que nós devemos ser, de ser humano que nós devemos ser, mas também comprovando para nós a identificação que ele tinha com a humanidade. Lá na carta aos Hebreus, que trata de um paralelo, né, entre Melquisedeque como sacerdote de Salém, e tratando de Jesus como sacerdote de uma nova aliança, diz que ele foi homem como nós, em tudo igual a nós, com exceção do pecado. A única coisa que Jesus não experimentou na sua humanidade foi a iniquidade. E tem uma razão para isso, é porque ele foi gerado pelo Espírito. Então Jesus não tinha nem a possibilidade de pecar. Por quê? A natureza dele não era propensa para a iniquidade. Pode passar. Então, outra coisa, Jesus Cristo chamou o Pai de Deus meu e meu Pai, tomando assim o lugar e assumindo o caráter de homem. Então, em todos os detalhes nós vemos Jesus revelando a sua humanidade.
Isso, irmãos, é muito importante você entender de forma bíblica, porque cada seita, ela tenta negar uma parte do que Jesus fez ou do que Jesus foi. Quanto mais você compreender que o que nós estamos falando, ou que muitas vezes é falado no púlpito, mesmo sem citar referências, tem fundamento bíblico, fortalece a tua fé. E não deixa que você caia de repente numa contradição e abandone a sua fé por causa de uma dúvida que alguma pessoa de mente maligna pode plantar em seu coração. Alguém tem dúvida aqui da bondade de Deus? Quem tem certeza que Deus é bom o tempo todo Deus é bom? E aí eu te faço uma pergunta. Eu fiquei sabendo um dia desses que algumas pessoas, com mentalidade mal intencionada, eles iam até locais de extrema pobreza, onde as pessoas estão quase morrendo de fome, e chegando lá eles levavam pão, levavam comida, levavam cesta básica para as pessoas, e quando as pessoas recebiam aquilo e diziam, graças a Deus, Deus trouxe comida para nós, sabe o que eles falavam? Deus não, quem mandou isso aqui para vocês foi o diabo. A pessoa toma aquele susto, Fala, como assim? Rapaz, se Deus fosse bom, você acha que Deus deixava você viver nessa miséria? Deixava uma pessoa ser um trilhardário, que não sabe onde pôr dinheiro, e deixa você viver numa miséria dessa? Rapaz, deixa de besteira. Aí a pessoa começa a querer confrontar. Aí sabe o que ele fala? Ele fala, eu sou um seguidor do diabo. Você quer ir na minha igreja? Na minha igreja a gente adora Satanás. Irmãos, paz dos senhores, no Brasil hoje já tem igreja do diabo, que cultua ele. Assim que ela chegou tem um amigo meu, hoje ele mora na Espanha, e ele morava numa cidade do Paraná, chamada Paranavaí, ele é de lá, e ele disse que um dia ele estava lá, a cidade ainda desenvolvendo, uns 40, 50 anos atrás, chegou os eminentes sacerdotes dessa religião aí foram fundar, chegaram lá no cartório, queria abrir a igreja deles lá, e aí o cara do cartório falou, não, você é doido, se abre um negócio desse aqui, o prefeito me mata, o prefeito é católico roxo, vai lá conversar com o prefeito. Aí foram conversar com o prefeito, que não era evangélico, mas era católico, por isso era cristão. Aí chegaram lá, falaram tudo da religião deles, aí ele, de quem que é a igreja? É a igreja do diabo, que a gente quer abrir aqui. Ele falou, é do diabo? Então vai abrir lá no inferno. Aqui não. Só que, irmão, infelizmente, nós estamos num país laico, e as leis corroboram. Nós podemos até levantar uma opinião, uma crítica, mas nós não podemos proibir. Então no Brasil hoje já tem esse segmento também. Pessoas que abertamente cultuam Satanás. Você não precisa ir muito longe não, vai pesquisar no Google, vai pesquisar aí no YouTube que você já vai encontrar isso. Mas por que eu estou falando isso? Porque esse tipo de pessoa trabalha o quê? Com a dúvida. Pega uma pessoa que é cristã, um novo convertido, e começa a tentar semear heresia na cabeça dele através de perguntas capciosas. E se você não tiver fundamentado na Escritura, é melhor você dar tchau para ele e desaparecer, porque senão ele vai plantar tanta minhoca na sua cabeça, que dentro de pouco tempo, de repente, você abandona a fé. Pode falar, pastor. O Jabaquara tem uma igreja luciferiana. Aí. Aqui aparecem duas, pastor, uma chamada Church Satã e um templo satânico. Aí. Estou mentindo, irmãos? Desde 96. Aí, ó. Tá quantos quilômetros daqui? Eu estou brincando. Mas eu estou falando, irmãos, eles estão todos aqui do lado. Entendeu? Então, o que eu preciso entender? Lembrar de Pedro. Já abre a palavra, Francisco. Pedro falou assim para nós assentarmos a Cristo em nosso coração, para que a gente possa responder com mansidão aqueles que nos perguntarem sobre a razão da nossa esperança. Quanto mais fundamentado você estiver na Bíblia, mais tranquilo você fica diante dessas situações. Você pode de repente até nem ter argumento para debater, porque de repente você não é tão eloquente, mas a fala dele não abala a tua fé. Pode falar. Então, para enriquecer o comentário seu, é a importância de conhecer as Escrituras. Hoje eu carreguei um cidadão aqui em Copá. Ele começou dizendo que tinha sido o presidente do sindicato da educação, dos professores, colégios particulares. Depois ele foi para a Rotary Club, depois ele foi para a maçonaria, e depois ele chegou no Espiritismo. Aí ele disse que o Espiritismo seguia à risca os evangelhos, né? Aí eu falei, não, de onde você tirou isso aí, né? Porque os outros, até que eu dei uma pincelada para lá e para cá, né? Fui metalúrgico, fui da maçonaria, então
Cadinho. Aí eu falei, o Evangelho significa boa nova, e os quatro tratam de Jesus Cristo. E o Espiritismo tem um Evangelho segundo Allan Kardec. Allan Kardec não é boa nova. Aí passou um zico na rua, não falou mais nada. Então, Mas aí entra Deus o lhe deu conhecimento, sabedoria, né? conhecimento, né? Para tratar com essa questão. Mas é aquilo, irmãos, como é que Deus vai nos dar sabedoria se a gente não busca conhecimento? É isso aí. Né? E outra coisa, o conhecimento, antes de ser para os outros, é para a gente. Porque aquilo que eu falei na primeira aula, quando você vai crescer no conhecimento da palavra de Deus, você vai amadurecendo a sua fé, que aí se cumpre aquele hino que a gente canta, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Aquilo não vai abalar a sua fé, porque você não vai servir a Deus pelo que Ele faz, você vai servir a Deus pelo que Ele é. Teu Salvador, Teu Criador, Teu Pai, Teu Senhor. Então é aí que está o fundamento da nossa fé. Então a primeira razão de você conhecer mais as Escrituras é para você alicerçar a sua fé. Para você, que nem Paulo falou assim, Paulo falou, não vos demovais facilmente do vosso entendimento. Porque quando a gente é novo convertido, a gente não tem muito conhecimento bíblico, é muito fácil, de repente, alguém tentar lançar essa dúvida e até nos tragar. Na proporção que você vai crescendo no conhecimento da palavra e vai amadurecendo, e entenda, maturidade não é tempo de crente não. Tem gente novinho na fé, pouquinhos anos, mas de tanto que ele buscou, ele cresceu, ele amadurece rápido. E tem gente que tem 30, 40, 50 anos na fé, mas porque não se aplica, não aplica o coração às Escrituras, acaba sendo imaturo a vida inteira. Não sabe dar uma resposta bíblica para alguém, né? E esse não é o desejo de Deus para nós, né? O desejo é que a gente cresça. Então, continuando, ó. Ele tinha capacidade para crescer em conhecimento, Lucas 2,52. Ele tinha capacidade para adquirir conhecimento mediante a observação. Jesus, como todos nós, ele crescia muito observando. É uma coisa que nós devemos fazer mais, né? Aprender a gente não precisa passar pelo problema que o outro está passando, né, pastor Jefferson? Para a gente aprender. A Bíblia fala que o sábio vê o buraco lá e ele se desvia. O simples passa e sofre a pena. A gente tem que ser simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Jesus aprendia muito através da observação. Nós precisamos também disso. Terceiro, ele dependia da oração para ter poder. Pode parecer um absurdo dizer isso, mas Atos capítulo 10, versículo 38 corrobora isso. Atos 10, 38 fala que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. E tem uma vírgula aí que diz assim, porque Deus era com ele. Como homem, tudo que Jesus fez até a sua ressurreição não foi por ele próprio. A Bíblia disse, o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo habita em vós, você é parte dele, você é dele. Mas se o tal não tem o Espírito de Cristo, o tal não pertence a Deus. Então até a ressurreição de Cristo não foi um ato soberano dele, foi um ato do Espírito, porque ele estava como homem. Agora, após a ressurreição, sim. Após a ressurreição, quando ele aparece para os discípulos, o que ele fala? Todo poder é me dado no céu e na terra. Aí, aquilo que ele tinha se esvaziado lá em Filipenses capítulo 2, ele recebe tudo de volta. Não é que ele deixou de ser Deus, é que como homem, cada ação dele era no poder do Espírito Santo. Até aquelas revelações que ele tinha, porque a Bíblia fala que ele conhecia o coração dos homens, não era dele próprio, era o Espírito Santo que o habilitava. E aí tem um mandamento bíblico, porque ele fala para João que ele veio cumprir toda a justiça divina, mas também tem um exemplo, irmãos. Então, a nossa vida, ela recebe poder de Deus na proporção que a gente busca o Senhor. A promessa é, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares do quê? De todo o coração. Aí o que Deus faz? Deus se revela. Então, ó, ele dependia da oração para ter poder. Gente que diz, não, Jesus só orava para dar exemplo. Que isso, irmãos? Jesus, como homem, ele precisava orar. Havia uma necessidade nele, para que ele também fosse cada vez mais cheio da plenitude do Espírito de Deus. E por último, e da unção do Espírito Santo para manifestar o poder. Olha o texto que eu citei aí, até anteriormente, Atos 10, 38. Então, no dia que Jesus foi batizado nas águas, lembra lá? Jesus está nas águas. Quando ele está saindo das águas,
vem sobre ele o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba. E o Pai fala no céu. Aquele ato ali, irmãos, não era uma mera, como é que podemos dizer assim, um mero rito. Não era simplesmente uma liturgia. Não, aquilo ali era uma necessidade. Até ali Jesus era simplesmente o carpinteiro, o filho da Maria. Não era o operador de milagres, o profeta de Israel, não. Ali inicia com 30 anos de idade o ministério dele, ali tudo muda. Por quê? O Espírito Santo estava sobre ele. Agora, irmão, se nem Jesus abre mão do Espírito Santo, como é que nós podemos abrir mão dele? Nós precisamos cada vez mais pedir: Espírito Santo, enche a minha vida, e buscar isso dele. Se você olhar na Bíblia, a ação do Espírito Santo sobre a vida da igreja nunca foi algo fortuito, foi sempre o povo de Deus na busca desse objetivo, na busca dessa unção, na busca dessa graça. Alguém pode dizer: pastor, mas Deus já sabe que a gente precisa. Mas quem escolheu o caminho da oração para se revelar a nós foi Ele. Quem escolheu o caminho da palavra para se revelar a nós foi Ele. Quem sou eu, irmão Lídio, para questionar os desígnios de Deus? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender e pôr em prática. E aí vem a graça de Deus disponível a cada um de nós. Vai passar. Então, agora falando sobre a humanidade, agora vamos falar do lado divino, a divindade de Jesus. Quem quer ler, por favor? Um dos pontos importantes da doutrina cristológica consiste da afirmativa que Jesus Cristo tinha dupla natureza, o que o fazia 100% homem e 100% Deus. Pode ler o próximo também. Falsos conceitos quanto A divindade. à divindade de Cristo. Arianismo considerava a Cristo como o mais elevado dos seres criados, enquanto negava a sua divindade e interpretava erroneamente sua humilhação. Amém, pastor. Vamos parar aqui um pouquinho. Então, volta lá, 10 um pouquinho. Então, nós falamos que Jesus era totalmente e plenamente homem. Isso para nós está patente. Agora, e a sua divindade? Ele deixou de ser Deus quando ele se tornou homem? Sim ou não? Não. Então, o que aconteceu com os atributos dele? Alguém saberia dizer? Ele esvaziou-se, né? E que seria esse esvaziar? Alguém teria um exemplo, alguma forma de explicar isso? Você pecou dele deixar e não usufruir dele. Ele simplesmente não usava, né? Ele Simplesmente. disse: todo o poder foi dado nos céus e na terra. Isso. Ele não aplicava esses poderes. O que a gente entende? Esses atributos. Para cumprir o propósito de Deus. Porque qual era o propósito de Deus? A humanidade pecou, sim ou não? Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. No projeto de Deus, a Bíblia fala que sem derramamento de sangue não existe remissão de pecados. Alguém tinha que morrer, e alguém que fosse da mesma natureza e tivesse a mesma identificação com a humanidade. Alguém sabe dizer por que Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Salomão, tudo homens que foram extremamente fiéis. Abraão, irmãos, estava a ponto de dar o próprio filho. Se Deus pedisse para Abraão morrer para a humanidade, será que ele não morreria? Qual que era a diferença? Jesus não tinha pecado. Jesus não tinha pecado, irmãos, né? A diferença de Jesus para todos os outros seres humanos é que ele não tinha pecado, então ele vinha cumprir um propósito. Tanto que a cruz, já existem teólogos que dizem que a cruz foi um acidente, que o propósito de Deus não era esse, né? Tem um livro de um teólogo italiano que eu já li, o nome do livro é O Deus Impotente, e ele tenta desconstruir a ideia que nós temos do Deus Todo-Poderoso. Eu não sei, essas ideias só devem nascer no inferno, porque não é possível. Na Bíblia não é. E ele fala que a cruz foi um acidente. Jesus poderia ter morrido de qualquer coisa ou nem ter morrido, ele cumpriria a missão do mesmo jeito. Irmãos, a não ser que a gente não acredite na palavra. Jesus fala que ele não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Gente, isso está na expressão de Jesus. Tanto que tudo que ele passou era uma preparação para a cruz. E na cruz,
quando ele está para morrer, qual que é o brado que ele dá? Está consumado, ele completou a missão. E ali ele entrega o Espírito. Então a missão de Jesus na terra, principal, não vou dizer que foi a única, porque ele fez muita coisa aqui, né? Mas a principal era dar a sua vida em nosso resgate. Então, quando eu olho para a Bíblia, eu entendo o quê? Que ele era 100% homem, por isso ele precisou morrer. Mas ele se esvaziou da sua divindade. Tudo que ele fez aqui foi como um ser humano. Porém, ele não deixou de ser Deus. Porque é impossível Deus desaparecer. Não existe lugar onde Deus se esconda, né? Tem alguém até que faz uma brincadeira, né? Diz assim, que se Deus abrir muitos braços, o universo dele fala, volta, volta, já passou. Já saiu do universo, né? De tão grande que ele é. Porque a Bíblia fala que ele enche os céus e a terra, né? Mas o que acontece? Ele nunca deixou de ser Deus. Só que os seus atributos não estavam em operação no seu ministério terreno. Como sustentador da vida, como sustentador do universo, ele continuava existindo. Mas na forma humana na qual ele se revelou, ele estava em todas as limitações humanas. Deu para entender? Um dia eu vi uma explicação do professor de teologia muito boa sobre isso. Digamos que um pai, ele estudou matemática a vida inteira, fez um doutorado, um pós-doutorado, depois de ter feito um mestrado, ele sabe tudo sobre a matemática. Aí o filhinho dele, 2, 3 aninhos, começa a ir para a escola. Ele começa a aprender a contar no dedinho, 1, 2, 3, 4. Ele chega ao papai, explica para mim quanto é 2 mais 2. O que o pai vai precisar? De todo o conhecimento matemático dele que ele aprendeu lá no pós-doutorado para ensinar o menino? Não. Ele abre mão de tudo isso e da forma mais simples possível, ele vai mostrar que 2 canetas com mais 2 canetas dá 4. Que 2 copos com mais 2 copos é 4. Ou seja, ele vai se esvaziar de tudo aquilo para cumprir a missão dele. Qual que é a missão? Ensinar o filho quanto que é 2 mais 2. Foi o que eu estou falando, irmão. Isso é um exemplo muito esdrúxulo, muito simples, mas tentando demonstrar para você o que foi que Jesus fez. O que foi que a segunda pessoa da Trindade fez? Ele nunca deixou de ser Deus, mas na forma de homem, a Bíblia fala que ele tomou a forma de homem, e tomando a forma de homem, se esvaziando de toda a sua divindade, ele esteve com todas as limitações humanas, menos o pecado. Amém? Então, os falsos conceitos. O arianismo, ele considerava Cristo como o mais elevado dos seres criados. Quem é que prega isso também aqui, ainda hoje, irmãos? Que Jesus é o primeiro de todas as criaturas. Alguém conhece alguma religião cristã que prega isso? TJs. Tanto que em João capítulo 1, versículo 1, eles adulteraram a Bíblia. Em vez de estar lá, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus com D minúsculo. Eles tiraram o D maiúsculo, eles tiraram o D maiúsculo e colocaram o D minúsculo. Para dizer que Jesus, eles ensinam. Eu tenho um livro lá do Senhor Jeová que fala sobre isso. Que Jesus é a primeira criação de Deus. E é depois dele, isso para explicar as partes que diz que Jesus criou todas as coisas. Só que não é assim que a Bíblia revela dele. A Bíblia revela ele como Deus. Uma das provas disso é que vários textos bíblicos mostram que os seus discípulos o adoraram. E ele não rejeitou a adoração. Você vê lá no Apocalipse quando João, eu não sei o que deu na cabeça de João, mas João resolveu se prostrar diante do anjo. Quando ele se prostrou, o anjo falou: rapaz, levanta, você está doido? Né? Adora a Deus, eu sou conservo teu. Então nem os anjos aceitam a adoração. Agora, Jesus ele aceitou, por quê? Comprovando a sua divindade ou a sua deidade. O ebionismo, ele negava a natureza divina de Cristo, considerando um simples homem. Isso, irmãos, está repleto nos livros da filosofia. Durante muito tempo tentaram desmentir ou desacreditar na existência do Jesus homem. Mas como tem tantos relatos que são irrefutáveis, eles começaram a considerá-lo mais apenas como um homem. Até dizem que foi um homem do caráter muito ilibado, foi um grande mestre, ensinou muitas pessoas, mas dentro da filosofia deste mundo ele não deixa de ser um homem. Eles negam que ele é Deus. Pode passar mais um vez. Quem pode ler os outros dois? O serentianismo. Pregava não haver duas naturezas em Cristo, senão a partir do seu batismo.
estabelecendo-se assim a sua divindade. 12 sentidos. Negava a realidade do corpo de Cristo, julgando que sua natureza não podia estar ligada à carne, segundo o referido sistema. É inerentemente má. Obrigado, Emerson. Aqui tem duas questões. Primeiro, a do Serente diz: pregava não haver duas naturezas em Cristo, senão a partir do batismo. Com base em que, irmãos? Sendo que a própria Escritura Sagrada mostra que ele se esvaziou, mas ele nunca deixou de ser Deus. Qual que era a ideia deles? Eu não lembro qual que é a igreja que prega isso, mas tem uma igreja na Europa, se não me engano, que prega isso, que Jesus só se tornou Deus a partir do batismo. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio para ungí-lo como homem, Atos 10:38, né? Outro ensino que não é bíblico também é dizer que Jesus não podia ter um corpo humano porque a carne é má. Irmãos, a carne é má, o corpo do ser humano é mau? Alguém saberia responder isso? O corpo do ser humano é mau? Sim ou não? Sim, não. Sim ou não? Carne. A carne é má? A carne, o corpo do ser humano é mau? É só pegar lá Gálatas capítulo 5, né? As obras da carne. Sim. O corpo é mau? Corpo físico. O corpo é bom? O corpo é mau ou o corpo é bom, irmãos? Para as coisas caídas, né? Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Biblicamente, tudo que Deus fez é bom, inclusive o corpo do ser humano. O que faz o nosso corpo se tornar mal é a natureza caída que habita nele. Tanto que os textos bíblicos que falam de carne, se você fizer um estudo, você vai descobrir que a palavra carne lá não está falando de corpo, está falando de natureza. E por causa dessa ideia que o corpo é mau, existem muitas religiões que criam as penitências para o corpo. Já viu aquela história do cara que chicoteia as costas? Do cara que se corta para que os seus pecados sejam purificados. Irmãos, quando a Bíblia fala do ser humano e da sua pecaminosidade, está falando da sua natureza. O corpo do ser humano não é bom e nem mal, ele é neutro, o corpo que eu estou falando. Agora o que acontece? A natureza pecaminosa que habita em nós, essa sim faz o nosso corpo ser mau. A prova que o corpo não é mau é que quando nós formos glorificados, Deus não vai jogar o corpo fora, Deus vai transformá-lo. Por quê? O corpo físico ele reflete o quê? A natureza que está aqui dentro. Então todas as vezes que a Bíblia condena a carne, ela não está condenando o corpo, porque é nesse mesmo corpo que nós glorificamos a Deus. Sim ou não? Depois que você aceita Cristo, a Bíblia passa a chamá-lo de templo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita nele. O corpo, irmãos, ele é inerentemente neutro. Agora, a natureza que habita nele é má. Porque se nós dissermos que o corpo é mau, Jesus não podia ter um corpo, porque o corpo seria mau. Então o problema não está no corpo, o problema está na natureza caída que habita dentro desse corpo, na alma e no espírito do homem. Amém? Amém. Tanto que quando o espírito e a alma saem, o que fica? Um corpo inerte, que não faz nem bem nem mal mais para ninguém. Porque o problema não está aí, o problema está na natureza, que a Bíblia muitas vezes chama também de coração. Do coração do homem procedem o quê? Os adultérios, os roubos, as invejas e as obras da carne, que nem o pastor Henrique bem colocou. Então, nas versões, nas passagens bíblicas que falam do fruto da carne, não está falando do fruto do corpo, está falando do fruto da natureza que produz tudo isso. Agora, lógico, o corpo é a expressão tanto da bondade como da maldade. Então, o corpo em si, guarde isso. O corpo em si não é mau, irmãos. O que é má, a Bíblia fala o tempo todo, é a natureza que habita nesse corpo, que nos habilita para fazer o mal. Mas quando você consagra a sua vida a Deus, o que acontece? Esse corpo começa a ser usado e é chamado por Deus do que? Corpo de Cristo na terra, conectado com os outros membros. Você é parte desse corpo, que vai gerando o que? Vida, salvação, paz, alegria. Porque foi baseado nesse princípio que muitas religiões ensinaram que a gente tinha que se isolar de toda a humanidade para o quê? Consagrar o corpo, para mortificar o corpo. Quando a Bíblia fala mortificar, está falando de você mortificar o quê? A natureza caída que está dentro de você. E como é que mortifica? Se isolando? Não, consagrando sua vida a Deus. Jesus foi chamado de amigo de pecadores, que ele era tão santo
que ele podia entrar no meio dos pecadores, e em vez de ser contaminado, o que ele fazia? Ele influenciava os outros a caminhar com Deus. E esse é o desejo de Deus. Podemos nos isolar por um tempo, para consagrar, para orar, para buscar o Senhor, para aprofundar o nosso relacionamento, mas a maior parte do tempo, onde é que a gente tem que estar? No meio das pessoas, porque é lá que vai resplandecer a luz do Evangelho que está na tua vida, amém? Então, ó, continuando, apolinarianismo. Admitiam que Cristo tivesse apenas duas partes humanas, mas negavam que ele tivesse uma alma. Outro absurdo, né, irmãos? Como é que tem espírito, como é que tem corpo, mas não tinha alma? Nestorianismo, negava a união das duas naturezas em Cristo, fazendo dele duas pessoas. Ou seja, é como se Jesus fosse uma parte espiritual e outra parte material, e as duas se manifestassem cada um em um momento. Não, irmão, Jesus era homem integral, espírito, alma e corpo. E por fim, só citando aqui o que nós acabamos de falar, o jeovismo ensina que Cristo não era Deus, mas era um Deus, que é a versão mais moderna que a gente tem dessas negações da Trindade, que são os testemunhos de Jeová. Eles falam abertamente, eles satirizam a gente, irmãos. No livro deles, quando eles vão falar da Trindade, eles falam do homem com 3 cabeças. Coisa mais feia. Tipo assim, para zombar da nossa fé. Só que quem fala da Trindade não sou eu. Não são os pastores que é cristão, é a Bíblia. A Bíblia revela que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. O que cabe a mim? Crer. E aceitar isso pela fé, como eu falei na aula passada. Perguntas? Comentários? Não pode passar. Então, a divindade de Cristo nas Escrituras. Ao contrário da voz da apostasia, o testemunho das Escrituras é que Cristo é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Não deixando nenhuma dúvida para isso, né? Pode passar. Então, ó, Cristo é todo poderoso. Mateus 28:18. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Isso me faz lembrar, irmãos, quando ele fez a oração sacerdotal no capítulo 17 de João. Ele pediu para o Pai assim, ele falou: Pai, me glorifica com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Primeiro, ele já revela a sua eternidade, que antes que o mundo existisse ele já estava com o Pai. E segundo, ele está pedindo aquilo que ele abriu mão, que foi a sua glória, o seu poder, toda aquela plenitude. Ele fala: ó, Pai, devolve, porque agora eu tenho que cumprir outro propósito. Estou terminando o meu propósito como homem, agora eu volto a ter todo o poder. E Deus cumpre isso quando ele ressuscita. Cristo é eterno. Respondeu Jesus: em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu. Quando ele usa essa expressão, irmãos, que ela aparece também lá em Êxodo capítulo 3, quando Moisés perguntou para Deus, né? Moisés estava conversando com ele, Deus no meio da sarça, ele do lado de cá, ele disse: o que eu vou dizer para Faraó? Ele falou: diga que eu sou, enviou a vós. Né? Era essa aquela expressão que ele ia usar. E em João capítulo 8 ele usa essa expressão para falar com os escribas, com os judeus. O que foi que aconteceu depois que ele disse isso? Alguém lembra? Ele estava falando com a multidão e os escribas fariseus estavam no meio, os estudiosos da lei. Quando ele disse: antes que Abraão existisse, eu sou, a Bíblia diz que eles pegaram pedra para apedrejá-lo, porque disseram: sendo tu homem, faze-te igual a Deus, e queriam apedrejar. Eles entenderam que ele estava se colocando em pé de igualdade com Deus. E como não era o momento ainda dele morrer, a Bíblia diz que ele some no meio da multidão, né? Mas então fica claro que Jesus em momento nenhum negou a sua divindade, pelo contrário, a revelou com palavras e com atitudes. Continuando, Cristo é o que? Criador. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, irmãos, como Criador de tudo, ele é o sustentador da vida, é ele que nos deu toda essa potencialidade. Tudo que temos vem dele. O caráter de Jesus, essa parte é muito importante, porque aqui, irmãos, é algo que não diz respeito só a ele. Lembra que nós estudamos na outra disciplina, quando falamos sobre Deus, sobre os atributos morais de Deus e os atributos naturais? Os naturais são apenas dele: onipresença, onipotência, onisciência. Ele não transmite isso para nós. Mas os atributos morais dele, ele não só transmite, como ele quer que a gente desenvolva.
Então o caráter dele, a santidade de Jesus Cristo significa que ele é isento de toda contaminação. Nós vamos conseguir ficar isentos de toda contaminação? Não. Mas a Bíblia ensina o tempo todo a gente fugir de toda aparência do mal. Não é nem do mal, é da aparência do mal. Tem um texto bíblico do apóstolo Paulo que ele diz que certas coisas que os ímpios falam, até o comentar, a gente comentar o que eles falam é torpeza. Ou seja, alguém xinga o palavrão, a gente precisa xingar o palavrão para exemplificar o que o outro falou? Não, porque ele está cometendo o mesmo erro. Então, da mesma forma que Jesus era santo, ele nos convidou a caminhar com ele em santidade. Só que isso não é um processo humano. Tem um lado da busca, mas quem opera essa santidade em nós é o Espírito Santo. É ele que nos vai conduzir a essa profundidade. É por isso que a gente, quando é novo convertido, que a gente entende o que é a fé, muitos de nós têm vontade de voltar. Falar, rapaz, estou preparado para esse negócio aqui não. O caminho é muito estreito, mas não é. O Espírito Santo vai te convencendo que é ele que vai te levar. Lembra da visão de Ezequiel capítulo 47? Ele teve uma visão que ele viu um rio. E quando ele entrou no rio, a água batia nos tornozelos. Aí ele andou um pouco mais. A água bateu aonde? Nos joelhos. Ele andou um pouco mais. A água chegou na cintura. Ele avançou um pouco mais. A água chegava nos lombos. Ele agora tinha que atravessar a nado. A água fala do Espírito Santo, irmãos. É isso que Deus quer. Ele quer nos levar. Chega um ponto da caminhada que não tem mais para onde você ir. É a palavra de Pedro, né? Os discípulos de Jesus têm um sermão duro, pregou uma mensagem mais cristocêntrica, uma mensagem mais doutrinária, e o povo começou a levantar e ir embora. E Pedro veio um levantar, veio outro levantar, daqui a pouco ele falou assim: o povo está indo embora. Jesus olhou para ele: quer ir embora também? Aí ele falou: Senhor, para onde nós iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Ou seja, Pedro não tinha mais para onde ir. Chega uma hora da nossa caminhada, irmãos, que o mundo para nós não é mais opção. Você já está nadando na graça, e você fala: meu, para onde que eu vou? Quer eu morra, quer eu viva, meu final é Cristo, né? É o que Paulo disse: se eu viver na carne e der fruto, isso é para a glória de Deus, mas se eu morrer é lucro. Ou seja, você já não tem mais a sua vida por preciosa, porque você já entendeu que o mundo não tem nada para te oferecer. Que o que o diabo oferece é tudo passageiro e efêmero, e que só tem um caminho. A Bíblia fala que o caminho do justo é para cima, para desviar do inferno que está embaixo. É uma escolha, é uma decisão, não tem mais volta. Então, ele era absoluta e imaculadamente puro. Então nós precisamos buscar essa pureza no Senhor, alimentando os nossos milhões de células cerebrais com a palavra. Jesus já era a própria palavra viva. Jesus Cristo era humilde, é isso que me chama a atenção. Mesmo sendo tanto e podendo ser tanto mais, a humildade que havia nele. Ele não rejeitava uma criança, ele não rejeitava uma pecadora, ele não rejeitava um arrependido. Pelo contrário, ele dava sempre exemplo de ser servo. E hoje eu fico vendo algumas pessoas que não tem nada, às vezes porque tem um carrinho, tem uma casinha, fez uma viaginha melhor, já peta o nariz, acha que é melhor que os outros. Que bobagem, irmãos, que bobagem. Se a gente entendesse que a gente é só mordomo, que a gente não fica com nada nessa vida, usa por um tempo aí. Eu fico vendo gente aí, através da corrupção, acumulando caminhões e caminhões de dinheiro. Mas para quê, irmão? Só se vive uma vida. Depois que morre, fica tudo aí. Então, a humildade de Cristo manifesta no Novo Testamento é demonstrada nos seguintes casos: ao assumir a forma e posição de servo, por não buscar a sua própria glória, ao evitar a notoriedade e o louvor. Enquanto tem gente que vive, né? Ele só falta dizer: bendito seja o meu nome, louvado seja eu, né? O que Jesus faz? Ele tentava evitar a notoriedade, né? Tem um provérbio que diz assim: te louve o lábio dos outros e não o seu, né? Se a gente for alguma coisa, tem que ser que nem Paulo: em nada me glorio a não ser na cruz de Cristo. Que a nossa glorificação seja por ter conhecido a Jesus, por caminhar com Ele, né? Não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o rico na sua riqueza, não se glorie o forte na sua força, mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço juízo
e beneficência na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias 9, 23 e 24. Foi o primeiro versículo que eu aprendi quando entrei na escola de teologia. Toda aula, o nosso pastor, que era o nosso professor, o pastor Enoque, ele fazia questão que a gente recitasse esse versículo, até aprender de cor e salteado. Falou, quando você começa a estudar a Bíblia, se você não tomar cuidado, você se torna uma pessoa orgulhosa, presunçosa e começa a olhar todo mundo de cima. Ele fala, o desejo de Deus não é esse. Você está conhecendo a Bíblia, você vai se tornar cada vez mais servo de todos. Você vai se tornar cada vez mais humilde. Silvino conhece o pastor Roberto. O pastor Roberto, que nos separou para o diaconato, ele dizia assim, cada grau que você sobe na obra de Deus, não é um grau para cima, é um grau para baixo. Não é um degrau para cima, é um degrau para baixo. O cooperador, ele só tem um degrau para baixo. O diácono tem 2, o presbítero tem 3, o evangelista tem 4 e o pastor tem 5. Porque quanto mais sobe, a pirâmide do reino não é assim, é assim. Quanto mais você sobe, mais você tem que descer, porque senão o coração incha, irmãos. É por isso que Paulo disse, não consagre com o ministério neófito, para que ele não se ensoberbece e caia na mesma condenação do diabo. Qual foi a condenação do diabo? Achar que o lugar dele era o lugar de Deus, ser querubim ungido, andar nas pedras afogueadas. No paraíso que Deus criou não era o suficiente, ele queria o lugar de Deus. Aí Deus falou, porque você quer ir lá tanto lá para cima, você vai lá para baixo, né? Então, irmãos, que nós entendamos, mesmo Jesus sendo tudo isso, olha os exemplos de humildade, né? Ao associar-se aos desprezados e rejeitados, irmãos, todo mundo quer estar com gente alta na sociedade. Se tem uma coisa que ninguém gosta de andar, é com gente pobre, irmãos. Uma vez eu vi um pregador falando, na verdade, falando uma coisa, que quanto mais você entra em locais que há pobreza, mais o ambiente fede. E quem quer isso? Você já foi evangelizar na rua? Com certeza. Como é que são as pessoas que moram na rua? Se você não tiver estômago preparado, você vomita. Mas são essas as pessoas que mais precisam de Deus. Porque a maioria das pessoas que você faz um favor, ele pode te retribuir. A Bíblia fala para a gente sempre focar naquele que não pode nos recompensar, né? E por último, por sua paciente submissão e silêncio em vista de injúrias, ultrajes e injustiça. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus Cristo, quando era injuriado, ele desprezava a afronta. Olha que eu sirvo a Deus já há 3 décadas. Eu nunca vi uma época de tanto crente bravo. Antigamente, quando a gente falava de humildade, todo mundo entendia. Hoje, quando você fala de humildade, o cara fala, eu sou humilde, mas não sou besta. Eu não nasci para ser tapete de ninguém, não. Irmãos, nós estamos descaracterizando a fé cristã. Eu não estou falando que você tem que deixar os outros abusar dos seus direitos. Eu estou falando que a nossa postura como cristão está ganhando uma postura de arrogância. E essa arrogância não habita o Senhor. Então o que nós precisamos? Desenvolver um coração mais parecido com o de Cristo. E como é que fazemos isso? Fruto do Espírito, né? Não é o dom, não é o carisma, é o fruto. É amor, é paciência, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A Bíblia diz que quanto a essas coisas não tem lei. Então, irmãos, quando eu falo de Jesus, eu falo daquele que é a nossa maior referência. Tem gente que fala, não, o negócio é ser que nem João Batista, é raça bebêmora, né? Irmãos, eu penso uma coisa, quando eu trato com a igreja, eu entendo que eu estou tratando com a noiva, e essa noiva tem um noivo, e ele não é pouca coisa não. Então eu fico triste quando eu sou dos pregadores chegar para mim e falar, rapaz, eu vou pregar na igreja, mas eu bati, viu? Pensa no homem que bateu. Aí eu fico pensando, será que o noivo da noiva não viu você batendo na noiva dele, não? Então, irmãos, eu não estou falando que a gente não tem que falar a verdade, mas a Bíblia fala que as verdades têm que ser ditas em amor, né? Por quê? Ninguém quer ser tratado na pancada. Eu não gosto de ser tratado na pancada. Por que a gente tem que tratar os outros na pancada, né? Então, a Bíblia, as pessoas que Jesus eram as mais duras, os mais duros não eram com as ovelhas. Ele era muito duro quando ele ia de frente com os líderes religiosos. Por quê? Ele percebia que eles estavam totalmente enrustidos na hipocrisia religiosa e com a cabeça cheia de conhecimento, mas sem nenhum pingo de prática. Agora, para o povo, sabe como é que ele chamava o povo? As ovelhas perdidas da casa de Israel.
os pintinhos que estão longe da galinha que é a mãe. Eram essas figuras que ele usava. As ovelhas que não têm pastor. Então, irmãos, nós precisamos mudar o nosso olhar, né? O pecador, sabe o que é o pecador? O pecador é uma pessoa que está morto nos seus delitos. E o nosso olhar precisa ser o olhar de Jesus. A Bíblia fala assim, um pastor pregando, ele disse que ele entrou numa junta missionária e tinha uma coisa escrita na parede que ele nunca mais esqueceu. Estava escrito assim: nós devemos amar aqueles que Deus ama e olhar as pessoas como Jesus olha. Eu fico pensando, irmão, será que quando Jesus olha para esse mundo, vê as pessoas no pecado, longe dele, qual será que é o olhar dele? Será que é só o olhar de ira? Será que é só o olhar de condenação? Ou é o olhar daquele que entregou o seu único filho para que essas pessoas viessem ter vida e vida com abundância? Nosso olhar não precisa ser parecido com o olhar dele, o olhar da humildade. A morte de Jesus Cristo. Por que Jesus Cristo morreu? Sua importância é demonstrada na relação vital que a mesma tem com a sua pessoa, por sua conexão vital com a encarnação. Esse aí você pode colocar, Isa, por favor. Pelo lugar de destaque que lhe é dado nas Escrituras e por ser uma das principais verdades do Evangelho. Irmãos, se Jesus não tivesse morrido, nós não teríamos sido salvos. Sabe aquela pregação que Jesus, quando estava morrendo no Calvário, o diabo estava fazendo um festão lá no inferno? Irmãos, isso é uma das coisas mais antibíblicas que eu já ouvi ser pregada. Primeiro, que a Bíblia não fala que o diabo estava no inferno. A Bíblia chama ele de potestades do ar. Ele está por aí. Quando ele chegou para Deus, quando ele foi conversar sobre Jó, o que ele falou? Ele falou, Deus perguntou para ele: de onde você veio? Ele falou: de passear na terra, né? E de andar por ela. É por aí que ele está, irmãos, né? Então não é lá no inferno. Eu já vi gente falando que teve visão, que viu a pessoa quando morre sem Cristo, vai para o inferno e fica num garfão assim, ó. Gente contando testemunho, gravando fita, vendendo livro, né? Dizendo que a pessoa fica num garfo lá, queimando, e o diabo fazendo festa. Me mostra onde é que está isso na Bíblia, irmãos. Entendeu? Você acha que Deus ia dar para o diabo essa satisfação de pegar o filho dele, criar a imagem e semelhança dele, e ele ficar colocando um tacho de fogo lá no inferno? Eu não estou falando que o inferno não existe, a Bíblia fala que o inferno existe, e fala que lá o bicho morre e o fogo nunca apaga, mas não fala que o diabo é o capataz de lá. Pelo contrário, a Bíblia fala que quando Jesus vier para estabelecer o seu reino, o primeiro que vai morar no lago de fogo é o cão, né? Então o que nós devemos entender? O diabo não é o torturador das almas no inferno, isso é mitologia grega. E tem muito crente pregando mitologia grega em cima dos nossos púlpitos. O diabo vive aí para cima e para baixo, tentando destruir vidas. Ele não está lá no inferno celebrando as almas que vai para lá, não. Amém? Então, quando nós olhamos para a Bíblia, uma das principais verdades é que Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós. Havia uma necessidade. Quer pôr o versículo? E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte, presta atenção nessa expressão, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Irmãos, antes de Cristo, as pessoas que morriam sem Deus, a condenação era iminente, porque mesmo que morresse na fé, eles não iam para um lugar de delícias, eles não iam ainda para debaixo do altar de Deus. Eles iam para um lugar de descanso, sim, que a Bíblia chama de seio de Abraão, mas ainda não era o local que Deus tinha preparado para o seu povo, porque havia o império da morte, e a Bíblia fala que quem usa esse império para destruir vidas é o diabo. João capítulo 10, versículo 10, Jesus se compara ao bom pastor e compara o diabo ao ladrão, e ele diz que o ladrão não veio senão roubar, matar e destruir. Graças a Deus que o versículo não termina aí. Diz que o Filho do Homem veio para dar vida e vida com abundância. Ô pastor, e como é que fica Lucas 16, 19? O rico e Lázaro. O que tem a ver com? O rico está lá em tormento. Quem está atormentando ele? Está no Hades. A própria separação de Deus já é um tormento. Não existe tormento maior do que a separação de Deus. Ele clama para guardar. Sim, o que a gente entende? Na teologia bíblica é assim, até a ressurreição de Cristo,
Todos que morriam iam para o mesmo lugar. Está lá no caso. E outra coisa, irmão, não é parábola, viu? Se você ler Rico e Lázaro, não começa o reino de Deus é semelhante. Diz havia. Havia um rico, havia o Lázaro que era pobre. E outra coisa, que também é uma coisa que é interpretada errado. Tem gente que acha que Lázaro, ele vai lá para o seio de Abraão porque ele era pobre. Pobreza não é virtude, irmãos. Não é virtude, né? Então, o que acontece? Ele vai para o seio de Abraão pelo temor que ele tinha a Deus, pelo que a gente entende das Escrituras. Mas o que acontece? Havia um abismo que os separava. De um lado, os homens sem Deus. Do outro lado, os homens com Deus. Esse lugar, no Antigo Testamento, era chamado de Hades ou Sheol. Com a ressurreição de Cristo, se cumpre aquilo que está em Efésios capítulo 4. Subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e dá dons aos homens. Como é que eu sei que o Hades não está mais lá embaixo? Que o local que os homens morriam com Cristo não vai estar mais lá. É que lá em Apocalipse capítulo 6, versículo 9, quando fala dos mártires da grande tribulação, eles estão debaixo do altar de Deus. E só para concluir o raciocínio, e o apóstolo Paulo, quando ele tem uma visão, ele é arrebatado e vai até o paraíso, ele vai aonde? No terceiro céu, né? Pode falar. Então, quando você fala aí de levar, então levou os que estavam no seio de Abraão. Isso, exatamente. Aqueles outros continuaram lá. Os outros continuam lá, nesse tormento lá. no local de tormento. Só que em lugar nenhum, irmão Francisco, a Bíblia fala que é o diabo que está lá atormentando. Sim, por isso que Né? eu perguntei. Todas as referências bíblicas que falam do diabo, vai falar do diabo aonde? Chama ele de potestades do ar e fala que ele está aqui na terra infernizando a humanidade. Esse é o projeto dele, né? Agora, não tem texto bíblico que fala que o diabo está lá embaixo com um garfo. Irmãos, isso é mitologia grega. Isso é inferno de Dante. Quem conhece um pouco de literatura vai saber do que eu estou falando. No inferno de Dante existe três níveis. Tem o nível dos pecados do corpo, tem o nível dos pecados da alma e o nível dos pecados do espírito. Isso é mitologia grega. Isso é literatura pagã. Só que acontece, é por isso que eu estou falando, os crentes não conhecem Bíblia, ouve a papagaiada por aí e começa a replicar isso e até pregar na igreja. O salmista até dizia, né, pastor? Oi? O salmista até dizia, se eu, ainda que eu fosse ao Hades, ao Seol, Sim. lá o Senhor também me encontraria. Comigo estaria. Não tem como ser. Então assim, essa ideia, já vou deixar eles falar, essa ideia do inferno, onde o diabo está lá atormentando as almas, ela não é cristã, ela é uma ideia pagã. Está entendendo? Leia a Bíblia. Eu quero que você me mostre um texto da Bíblia que diz que o diabo está lá com garfo, com chifre, com rabo. Vem para a minha frigideira. Não temos. Não tem. Pode falar, irmãos. Essa frase que o senhor falou foi bem importante também. Nessa questão que o senhor falou que até parece que Deus deixaria para Satanás essa satisfação, né? Porque se ele realmente tivesse o poder de ficar atormentando os seres humanos por toda a eternidade, seria um prêmio para ele. Mas exatamente. Uma coisa que eu ouvi um dia, uma frase, e aí quero até compartilhar com os irmãos, se não tiver certo também, já quero deixar isso claro. A gente aprende junto. Poder aprender junto. É que quando nós somos salvos, quando Jesus Cristo nos salva, quando Deus nos salva, Ele não está nos salvando do diabo. Ele está nos salvando da sua própria ira. E aí, isso eu achei muito forte, porque o inferno é o lugar da ausência de Deus, né? Onde ele está destinado à ira de Deus. Então, quando Deus nos salva, Ele está nos salvando de uma eternidade sem Ele, não de Satanás, do poder de Satanás, como se Satanás fosse esse outro lugar, esse outro reino. Sim, eu concordo com isso é uma faceta da salvação, porque a salvação, irmãos, ela é muito ampla. Primeiro, quando Deus nos salva, Ele nos salva primeiro de uma condenação eterna. Esse é o projeto maior, né? Mas antes dele nos salvar da condenação eterna, Ele nos salva de nós mesmos. Porque assim, por mais que o diabo te tente, por mais que o diabo te provoque, por mais que o diabo coloque a arapuca no seu caminho, ele não pode nem obrigar você nem a mim a pecar. Ele só pode colocar armadilha, né? É que nem um menino que monta a arapuca para pegar o passarinho. Ele só consegue montar a arapuca. O passarinho vai ter que entrar lá dentro. Ele não vai empurrar o passarinho lá para dentro. Então o diabo é assim. Agora, na questão dele nos salvar da condenação, é nesse sentido, de não permitir que a gente passe a eternidade sem Ele. Agora,
o projeto da salvação, ele é para nos libertar do projeto da aniquilação. Porque nós já nascemos com a sentença de morte, não é verdade? Todos pecaram. Não há um justo sequer que só faça o bem que nunca peque. Então assim, nós como seres humanos, conforme a gente amadurece, não tem como a gente produzir outra coisa a não ser pecado. Porque como é que você vai tirar o puro do impuro? Você já nasce impuro porque você veio da natureza pecaminosa de pai e de mãe, você herda isso. Agora, da mesma forma que a gente herda gratuitamente a natureza pecaminosa, a gente pode herdar também gratuitamente a vida eterna. Então o que o Emerson falou faz todo sentido, mas é apenas uma faceta da salvação. A salvação é muito mais ampla, tanto que a crença maior dos cristãos é que quando nós somos salvos, o que é vida eterna para você? Alguém poderia se manifestar? O que é vida eterna para você? Estar com Jesus. Quando? Toda a eternidade. Todos concordam com isso? Sem tempo? Hã? Sem tempo? Infinitamente, né? Infinitamente. Mas é isso? Literalmente? Porque assim, a nossa mentalidade é que vida eterna é quando a gente morre. Não é isso? Só que segundo a Bíblia, a vida eterna não começa na morte. A vida eterna começa quando você aceita Cristo. A Bíblia diz assim: aquele que crê nele já tem a vida eterna. A vida eterna começa não quando você morre, ela começa quando você morre para o mundo e nasce para Cristo. É por isso que é chamado de novo nascimento. Ali o seu espírito é recriado em Deus. A vida eterna não vai começar quando você morrer. Quando você morrer, vai haver apenas um prolongamento daquilo que você já fez aqui. Tanto que a Bíblia fala que aquele que planta no Espírito, do Espírito Santo colherá o quê? A vida eterna. E quando é que você planta isso? É quando você aceita Cristo. Jesus disse isso: aquele que em mim crê já tem a vida eterna, não morrerá, mas passou da morte para a vida. É uma coisa que começa no momento. É por isso que o processo de transformação já começa agora. Tanto que se Deus não nos transformar aqui, irmãos, Ele não vai nos transformar lá. O começo da transformação é aqui. Só vai receber a glorificação quem o Espírito já habita aqui. Tanto que Romanos 8 ainda declara assim, que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal, não é dele. Mesmo que faça boas obras. A Bíblia não fala que vai ter um monte que vai chegar diante dele e vai dizer, Mateus, se não me engano, 7, 22, 23, né? Que teu nome expulsei demônio, curei enfermos. Ele fala: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. Por quê? Vocês praticaram a iniquidade. Ou seja, a intenção com que fez a coisa boa não era boa. Está entendendo? E essa intenção boa só pode ser gerada no Espírito, e se esse Espírito habitar em nós. É por isso que a Bíblia fala: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Mas Ele marca esse selo em você no dia que você aceita a fé. Agora, o que Ele quer? Que a gente continue desenvolvendo o fruto. Então, dá para dizer, pastor, que se a gente não permitir o Espírito Santo transformar a gente aqui nessa terra, no nosso caráter, nas nossas atitudes, nós também não teremos um corpo transformado. Porque, irmão, sabe qual é o nosso problema? É que às vezes a gente não se compara com quem nós já fomos. Não tem jeito. Conforme mais você se aproximar de Cristo, mais você vai se considerar um pecador. Se isso não acontecer, você não está se aproximando de Cristo. Porque na proporção que você caminha na direção do sol, começa a andar na direção do sol, mais o calor aumenta. Assim é com Deus. Quanto mais próximos de Deus, mais a gente vai sentir necessidade de se santificar. Eu pensava que com os anos de fé eu me sentiria menos pecador, mas não. Quanto mais eu caminho com Deus, mais eu percebo que eu tenho coisa para mudar, irmão Lídio. Que eu tenho mais coisa para me desprender, né? O que é isso? É Deus trabalhando a maturidade espiritual em você. É por isso que a pessoa que é sábia de verdade, ela diz que ela não sabe nada. Lembra dos filósofos? Eu sei que nada sei. Quem falava isso eram os grandes filósofos da Grécia. Por quê? Porque quanto mais você adquire conhecimento, mais você vê o quanto que você é ignorante. Então santidade é a mesma coisa. Quanto mais você se aproximar de Deus, você não vai se sentir mais santo. Você vai falar cada vez mais: meu Deus, miserável que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? O apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, metade do Novo Testamento, sabe o que ele dizia? Eu sou o pior dos pecadores.
Não sou nem digno de se chamar apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Então, quanto mais você se aproximar de Deus, mais você vai ver o quanto que você é pecador. E aí que está o segredo da santidade, porque é mais puro você vai ficando diante do Senhor, né? Então, irmãos, para a gente concluir, porque o horário está pedindo para a gente parar. Por que Cristo teve que morrer? A santidade de Deus tornou isso necessário. O amor de Deus tornou isso necessário. O pecado do homem tornou isso necessário. O cumprimento das Escrituras tornou isso necessário. E o propósito de Deus tornou isso necessário. Os pregadores aí, uma boa dica para pregar aí. Vai passar mais um. Então, a morte de Cristo foi pelo mundo inteiro. Isso aqui é muito importante, irmão, porque os calvinistas dizem que Cristo só morreu pelos eleitos. A Bíblia fala que Deus amou o mundo, as pessoas, todos, né? A Bíblia fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas quer que todos se salvem. Todos vão se salvar? Não, mas não é porque Deus não quer, é porque uma grande parte rejeita Deus, mas a morte dele é por todos, porque senão ele estaria fazendo acepção de pessoas, irmãos, né? Por cada indivíduo da raça humana, eu não vou ler os versículos por causa do horário, mas tem as referências na apostila. Pelos pecadores, pelos justos e pelos ímpios, pela igreja e por todos os crentes. E por fim, a ressurreição de Cristo. A ressurreição física e corporal do Senhor Jesus Cristo é o fundamento inabalável do Evangelho e da nossa fé. De fato, o cristianismo não seria mais do que uma religião se Cristo não tivesse ressuscitado dos mortos. Acho que vou parar aqui, Deise. Vou parar aqui. 9 horas. Eu quero na outra aula falar um pouco mais sobre a ressurreição. Amém, irmãos? Entenda. Pois não? Fazer uma Pode pergunta, falar. tirar uma dúvida. Já que você falou tanto em inferno, quando alguém sobe no altar e prega e depois ele fala assim, irmãos, vamos saquear o inferno. Sim. O que tem no inferno para a gente saquear? Almas. Irmão, mais uma vez lá tem como trazer de volta? Irmão, entenda o seguinte, o mundo evangélico tem um monte de jargão, não tem nada a ver com a Bíblia. A ideia de saquear o inferno é como se o mundo fosse um inferno, né? E você vai lá ganhar vidas que estão vivendo uma vida de inferno para levar para o céu. Mas eu não acho que é que nós estamos falando, são os jargões, né, irmão? É aquilo, a gente é meio papagaio, a gente ouve, fala, reproduz e às vezes não reflete, né? É que nem aquela expressão, está amarrado, está amarrado, está amarrado. Essa expressão se popularizou por causa de uma grande igreja evangélica aqui no Brasil. Mas deixa eu te perguntar, ele está amarrado ou ele está solto? Está solto. E como está solto, irmão? Mas é um jargão, está amarrado. Está amarrado. Eu sempre Sim, mas é o que eu estou falando, gente. São jargões que a gente aprende e replica isso sem nenhuma reflexão. É que eu sempre fiquei assim, meio quieta, porque a pessoa ficava insistindo, vamos, irmão, vamos Saquear. Aí eu fiquei. Diabo tira a mão do QB. Aí eu, Jesus do céu, deixa eu quieta aqui, porque eu quero ir para o inferno saquear ninguém não vê. Irmãos, a Bíblia fala que ao homem está ordenado morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. O que tiver que fazer, irmãos, pelas pessoas não é quando elas estão no inferno, é antes dela ir para lá. Essa expressão saquear o inferno e povoar o céu é justamente isso, é um jargão evangélico, né? É que nem aquela expressão, eu não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, é jargão. Nem a igreja subiu, nem o céu desceu, foi só a glória do Senhor que encheu nossa vida aqui e a gente se alegrou, mas são jargões, né? Eu não estou aqui para dizer que é certo e nem que está errado, mas eu digo assim, a gente deveria refletir mais nas coisas que a gente fala. Afinal de contas, muitas vezes não está amarrado, não, está solto. Vamos orar? Não vai ser amarrado. E aí o pessoal queria até rir, né? Está amarrado. Amém? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais uma noite na tua presença, aprendendo um pouco mais da tua palavra. Nós queremos te dar graças, Senhor, pela encarnação do Verbo, pelo seu ministério, pela sua morte e pela sua ressurreição por cada um de nós. Pai, se nós estamos aqui, Senhor, é porque um dia Jesus Cristo derramou o seu sangue por cada um de nós. E nós não estamos aqui, Pai, porque somos bons, porque somos perfeitos, porque somos os melhores, Pai, de maneira alguma.
Nós estamos aqui porque a tua graça nos alcançou. E nós queremos te pedir, Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a perseverar até o fim. Seja o fim da nossa vida, seja o dia do arrebatamento da igreja, nós queremos estar preparados para nos encontrarmos com o Senhor. Mas, Pai, enquanto aqui nós estivermos, nos ajuda, Pai, a levarmos a preciosa semente, gemendo, chorando, Pai, mas evangelizando aqueles que ainda não te conhecem, edificando a igreja do Senhor, Pai, e assim, meu Deus, cumprindo o teu divino propósito para as nossas vidas. Pai, muito obrigado por mais esta noite na tua presença, que a tua palavra, Pai, ó Senhor, ela venha abundar nos nossos corações, e como disse o salmista, nós venhamos esconder a tua palavra no nosso coração, para não pecar contra ti. Despede-nos em paz, Senhor, nos livrando e nos guardando de todo mal, Pai. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, deixa eu só ver rapidinho. Daísa, vem para mim a segunda-feira do mês aí, para a gente já passar para os irmãos na próxima aula. Dia 6 e 20. 6 não. 6 é a primeira. 29. Não, nós vamos é segunda-feira e quarta segunda-feira. Porque senão a gente se perde. Hã? É 13 e 27. 13 e 27, tá, irmãos? No mês que vem são os dias do nosso encontro. Vai ser sempre na segunda e na quarta semana, porque senão as pessoas se confundem. Segunda e quarta semana. Amém? Repetindo, dia 13 e 27. Amém? Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, seu Filho, e a doce consolação do Divino Espírito Santo sejam com cada um de vós, desde agora e para todos sempre. Todos digam amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, quem não assinou a lista, assina a lista de presença, por favor. Está no caderno aí, ó. Onde é que está o caderno para a lista de presença? Não vai embora sem assinar a lista, não, por favor. Vai passar para os irmãos aí. Tem alguém que não assinou ainda? Deus abençoe a todos.